Muito bom dia. Vamos então dar início a esta conferência de imprensa. Vou começar por ler um texto e depois ficaremos, os meus camaradas aqui presentes também, ficaremos disponíveis para qualquer tipo de questões que nos queiram colocar. Falho de soluções, vazio e cheio de desprezo. A proposta do Orçamento de Estado, no que interessa ao setor da defesa, mostra um orçamento para 2021, falho de soluções, vazio e cheio de desprezo no que toca aos problemas e preocupações dos militares e suas famílias. No quadro pandémico e de crise com que estamos confrontados, este orçamento não podia ser mais decepcionante nem mais ilustrativo do fracasso da velha política de defesa que se teima em manter. Desde logo, o orçamento apresenta menos 72,8 milhões de euros de despesas correntes e menos 570 mil euros em subsídios e apenas mais 1 milhão de euros para despesas com pessoal, onde se incluem as novas admissões, promoções e progressões face a 2020. O que diz tudo sobre as prioridades desta política que, mais uma vez, aponta claramente que aos militares, não obstante a crise de saúde pública, é requerido cada vez mais dedicação e mais trabalho. Apesar de tudo isto, em face desta proposta do Orçamento de Estado, estes homens e mulheres que servem a pátria não contam e não são para valorizar. Não se prevê, assim, nada que consubstancie uma mudança na política em curso e que decorre da versão macabra e saudosista de Aguiar Branco. Deste modo, continuarão por resolver os problemas com o recrutamento e a retenção dos militares nas fileiras, com as promoções e as progressões, continuando a desvalorização acentuada do valor do trabalho dos militares. Vai continuar a degradação das condições de trabalho e o mesmo é dizer que o déficit de manutenção, já crónico, será mantido. As disfunções, dívidas e desacertos no IASFA, parasitagem no ADM, desigualdade de tratamento entre militares. As associações profissionais de militares têm, assim, de denunciar este orçamento como vazio, no sentido em que abundam, pela ausência, medidas que consigam pelo menos travar a tendência de declínio da instituição militar, enquanto ao mesmo tempo, nas palestras e conferências, nas intervenções públicas e publicadas, nas audiências e nos discursos de ocasião, nas intenções, nos artigos de opinião e nas demais ações de propaganda, se louva e se dá loas aos militares como se estes vivessem de elogios e de falsas promessas, que mais satisfazem quem as faz do que quem serve Portugal. Impõe-se, como se impunha este ano, que não fossem só os oficiais generais a ser promovidos como manda a lei e aos restantes militares as promoções apenas ocorram mais perto do final do ano, apesar da data de promoção poder ser a 1 de janeiro, mas sem retroativos. Impõe-se, como se impunha, que os salários dos militares fossem e sejam dignamente revistos e valorizados, bem como os dos restantes portugueses. Matéria que em período eleitoral para a atual legislatura o Presidente da República referenciou, mas também rapidamente esqueceu, como era de esperar. Impõe-se, como se impunha, que os subsídios de risco criados a propósito da pandemia fossem e sejam também aplicados aos militares que tantas vezes assistimos na televisão na linha da frente, no combate à Covid-19 e que manifestamente impõem um esforço brutal sobre os escassos e exauridos recursos humanos, materiais e financeiros dos ramos e que transfiguram aquilo que é a missão dos militares e das Forças Armadas. Imponha-se, como se impõe, que os antigos combatentes recebam, mais do que agradecimentos e cartões bonitos, subsídios que lhes permitam viver com dignidade e que os grandes deficientes das Forças Armadas não tenham de mendigar as próteses a que tenham direito. Imponha-se, como se impõe, que um imposto especial para militares para a ADM não seja pago em 14 vezes, quando só se pode estar doente 12 meses por ano, para além do caráter da obrigatoriedade que exclusivamente se aplica aos militares, tudo em contraponto com o único direito explicitamente indicado perante um rol de deveres, conforme inscreve a Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar. Imponham-se e impõem-se estas e outras medidas que permitam aos militares e aos restantes portugueses ter a clara percepção de que são objeto de efetivo respeito e reconhecimento, e não a percepção instalada de que a pose mediaticamente estudada e explorada e a displicência na resolução efetiva dos problemas, que não os de linguagem, cor de boinas e guarda-chuvas, os governam e vão continuar a governar. Atitudes que o desprezo tipicamente implica e que este orçamento não só continua, como aprofunda,
para além de expor e evidenciar a tendência da área da defesa em se constituir cada vez mais como um palco de negócios que a bom pretexto se afiguram de finalidades duvidosas. As associações profissionais de militares são sim obrigadas, em consciência, a discordar e denunciar, eliminar e fortemente este tipo de não soluções orçamentais, a bem da instituição militar e de quem nela serve, tendo sempre como principal objetivo as condições necessárias para melhor servir Portugal e os portugueses.